Bom dia a cada uma e a cada um de vocês. É um grande prazer estar com esse grupo. Às vezes eu assisto, às vezes não, mas acompanho pelas conversas, o que vocês debatem, e é um prazer estar Bom dia. participando com vocês. Eu quero abrir essa conversa mudando uma coisa que eu fiz recentemente, que foi um texto sobre onde foi que nós, os democratas progressistas, erramos. Eu vou mudar. Não vou discutir aqui onde nós erramos, eu vou discutir onde nós estamos errando. Eu insisto que nós cometemos erros e por isso o Bolsonaro está aí. O povo deu troco, inclusive a mim, como candidato que fui. Mas o importante agora é onde estamos errando. Eu acho que nós estamos errando, em primeiro lugar, por não reconhecermos os erros do passado. Podem não ser os 24 que eu coloco, podem ser outros. Temos que deixar claro para nós que nós cometemos erros, não atendemos o que o povo esperava da gente, em algumas coisas até porque fomos moderados demais, podemos conversar isso, outras porque discutimos demais entre nós, outras porque não deixamos uma bandeira utópica para continuar lutando por ela e, de repente, parece que a única coisa que a gente tem hoje é anti-Bolsonaro e não o pós-Bolsonaro. Mas, além de reconhecer onde erramos, eu creio que nós estamos errando porque não conseguimos fazer uma proposta para o futuro. Não entendemos o passado nosso e nem estamos formulando um futuro conosco. Qual é nossa proposta no momento em que tirarmos o Bolsonaro? E sei que é difícil, mas ou trabalhamos essa ideia e conseguimos formular algo, ou não vamos justificar ganhar uma eleição, quem seja que nos represente. O terceiro é como nos unir. Continuamos mais divididos entre nós do que opositores ao Bolsonaro. Cada vez que um propõe uma coisa, outros de nós, que eu digo, democratas progressistas, que para mim vêm da esquerda que dialoga, da esquerda não extremista, até a direita que dialoga e a direita não extremista. O não extremo, eu acho que o centro não é uma boa expressão, primeiro porque é uma questão de geometria, é uma questão de geografia, é uma questão espacial, não é uma questão política. Eu acho que o centro não é uma boa palavra, segundo porque viciou-se. A expressão centro viciou-se com corrupção, viciou-se com as formas indecentes de política, que é o que o Centrão representa. Mas, mesmo assim, eles devem estar dentro. Mas nós somos o não extremo. Não estamos conseguindo falar plenamente. Esse espaço que estamos é um dos poucos que consegue esse diálogo aberto. E, finalmente, para vencer uma eleição em 22, vai precisar saber quem carrega a bandeira das propostas novas. E eu aí sou pessimista. Aí eu creio que nós não vamos conseguir nem entender bem os nossos erros de uma maneira conjunta, nem formularmos uma proposta unitária para o pós-Bolsonaro, nem nos unirmos e, finalmente, escolher um nome que represente esse grupo, eu acho que é quase impossível pelos apegos de cada um a disputarem, achando que vão ganhar, porque realmente quem chegar ao segundo turno com qualquer dos outros dois extremos ganha. Mas eu sou pessimista porque acho que em tempo de extremo, num sistema de 2 turnos, quem chega ao segundo turno são os extremos. Porque os extremos, em tempo de extremismo, eles representam 20, 25, até mais por cento. E se os outros não extremos se dividem, não chegam ao segundo turno. Então, era isso que eu tinha para colocar. Eu continuo afirmando que nós erramos, continuo apegado àqueles 24 erros, mas eu creio que hoje não é mais para se discutir onde erramos, é onde estamos errando. Essa é a minha colocação. É um prazer estar aqui nessa manhã de sábado conversando com todos. Eu não vou conseguir bater esse recorde de concisão aqui do Cristóvão, mas vou procurar me ater a 15 minutos, Tibério. Eu peço que você seja
quase implacável comigo no controle do tempo. Eu de fato, aqui vou compartilhar certas ideias, mais do que fazer uma apresentação estruturada. Eu tirei essa semana de férias, mas como eu sou obediente ao comando do Tibério, quando fui convocado, aceitei prontamente. O meu ângulo aqui vai ser diferente do ângulo do Cristóvão, porque o Cristóvão entrou direto na cena nacional e eu queria olhar, digamos, os desafios da centro-esquerda numa perspectiva mais, digamos, global, mais ampla. E desse ponto de vista, eu acho que a gente precisa reconhecer que nós estamos entrando num outro território. Há uma mudança importante que é caracterizada por uma crise das respostas do modelo e ideologia neoliberal que prevaleceu com variações a partir dos anos 80, metade dos anos 80 no mundo, e que neste momento bateu em limites na sua capacidade de resposta para os grandes desafios que estão colocados para a humanidade de maneira global. Quais são esses desafios? É o desafio de que a globalização levou a um aumento das desigualdades nas principais democracias do mundo, uma erosão das bases da classe média e das expectativas da classe média. Isso está profundamente associado com a crise das democracias liberais, os berços desses regimes e dessas culturas políticas, o tema portanto, da desigualdade social, das desigualdades no plural, que é um tema caro à esquerda, centralidade. Oi? Seu som falhou, mas voltou. Alô? Está com som agora, pode continuar. Voltou. Vocês querem que... Eu não sei exatamente onde é que eu parei aqui, onde é que eu congelei, mas enfim, em resumo, o tema da desigualdade social ganhou centralidade na agenda. Os modelos e as ideologias prevalecentes até aqui não têm boa resposta para esse tema central. Assim como não tem para outro tema central, que é o tema da mudança climática, que coloca um desafio planetário. É óbvio que mecanismos de mercado podem ajudar na transição para uma economia de baixo carbono, mas essa transição requer um novo padrão de regulação do Estado sobre a economia. Terceiro desafio para o qual os modelos até aqui prevalecentes não oferecem boa resposta é o da transformação tecnológica, que é uma arma de uma faca de dois gumes. Evidentemente que no longo prazo, e a história mostra isso, transformações tecnológicas acabam resultando em ganhos de bem-estar coletivo. O problema é que há um custo de transição muito grande, em particular neste caso, em que as tecnologias emergentes são tecnologias que discriminam os trabalhadores de menor qualificação. Tem um livro muito interessante que se chama Armadilha Tecnológica, Poder, Capital e Trabalho na Era da Automação, de um economista sueco-alemão, e que ele mostra que também na segunda Revolução Industrial este processo aconteceu. Os primeiros 70 anos do século XIX são anos marcados por um aumento enorme da produtividade, das taxas de lucro do capital e de pauperização da classe trabalhadora, em formação naquele período. Quer dizer, e a gente entende, digamos, as previsões que o Marx fez sobre o futuro do capitalismo naquele momento. Ele escreveu justamente neste momento em que este processo acontecia. Nós estamos diante de um processo que tem características semelhantes. Abre-se, portanto, uma discussão de como é que se faz a gestão dessa transição
tecnológica que é inexorável. E o quarto tema, desafio para o qual não há respostas colocadas pelo modelo predominante até aqui, é o desafio materializado na pandemia da Covid-19. Nós sabemos que, dada a intensificação da exploração dos recursos naturais pelo homem, dado o processo de mudança climática, esses desafios sanitários globais, eles tendem a ser cada vez mais frequentes. Basta dizer, neste caso da pandemia, que modelos, como os modelos europeus, no qual a saúde pública tem uma centralidade muito maior, se saíram infinitamente melhor do que o modelo americano. Portanto, a meu juízo, está havendo uma mudança na hierarquia de valores no mundo, né, em que os valores, que são valores caros à tradição da esquerda, os valores da solidariedade social, da responsabilidade, do bem comum, começam a ganhar responsabilidade coletiva e do excedência no imaginário social, começam a conquistar espaço em corações e mentes, e, portanto, a meu juízo, do ponto de vista global, isto é oportunidade de centro-esquerda. Vocês me escutam ou eu congelo? Um pouco, mas estamos escutando agora, Sérgio. Estamos escutando agora. Pode continuar. O quanto congelou foi pouco, então eu não lhe interrompi porque achei que deu para pegar o raciocínio. Pode continuar. Irremediavelmente. Agora interrompeu, Sérgio. Sérgio Fausto, você me ouve? A conexão dele... A conexão, só teve problema na conexão do Sérgio. Ele perdeu o áudio. O Sérgio Fausto perdeu o áudio. A gente poderia fazer o seguinte, abrir um pouco a palavra, com base no que já foi colocado, e quando ele voltar, a gente retorna a palavra para ele, ok? Alguém quer se inscrever preliminarmente? Luiz Sérgio, esse é um tema que você que lhe apaixona. Você não quer falar um pouco sobre isso, o tema, não? Eu gostaria Bom de dia. Bom, pode falar. Pode falar, eu gostaria de aproveitar os 7 minutos que eu não usei para entrar na provocação feita pelo Sérgio. Pode ser? Não estou ouvindo. Maravilha, pode ser, senador. Pode ser. Rapidinho. Primeiro, eu tenho uma visão que é simples instinto, nenhum fruto de análise. Eu acho que essa epidemia, quando passar, ela só vai deixar lembranças fortes entre quem perdeu seus entes queridos ou quem sofreu a doença em si e nós. Vai ficar uma lembrança. Eu tenho a impressão que a base da civilização que nós temos aí, que é o egoísmo, do consumismo e a ambição de lucro, elas vão continuar definindo o rumo. Vai mudar costume, como esse da gente estar fazendo aqui agora, em vez de viajar. Vai haver mais compra por celular, por telefone. Isso muda. Os instrumentos novos que já estavam aí, que ninguém estava convencido. A educação vai mudar radicalmente. Mas as bases da civilização, a meu ver, não vão mudar por causa da epidemia. Quanto ao resto, estou de acordo com o Sérgio. Nós não percebemos as curvas da história no que se refere aos limites do crescimento, do aumento da desigualdade, mas aí eu quero colocar um outro item para discutir. Eu acho que o grave moralmente não é o aumento da desigualdade, mas é a persistência da pobreza, é a exclusão. Eu não vejo problema da rainha Elizabeth ser muito mais rica do que os britânicos. Eu vejo o problema é que hoje tem britânico passando fome. Então, a desigualdade, para mim, que todo mundo coloca como um tema fundamental, para mim é menos traumático moralmente do que a persistência da exclusão social em relação aos instrumentos da modernidade e
persistência da pobreza. Isso que é grave. E, finalmente, o outro desafio que ele coloca, eu acho fundamental, embora passou de relance, é que a democracia baseada na nação, no eleitor nacional, às vezes até o eleitor municipal, essa não está dando resposta aos problemas grandes do mundo, como migração em massa, como meio ambiente, como a gente está vendo agora com isso das fake news internacionalizadas. Basta ver o Trump querendo barrar o TikTok e aqui o ministro querendo barrar Facebook. Então, eu creio que a democracia ela se esgotou por ser ainda prisioneira do eleitor nacional. E não vamos ter um eleitor mundial. Então, eu estou de acordo com os desafios que colocou o Sérgio, tirando aí uma questão, volto a insistir, sem nenhuma base prática de que a epidemia só vai mudar alguns instrumentos novos que nós vamos ter, alguns costumes novos, não as bases do processo civilizatório no que ele tem de negativo, que a democracia precisa ser reinventada para incorporar os problemas planetários nas decisões nacionais, que ela vai continuar nacional, mas, sobretudo, o que eu queria colocar é que o problema moral não é o aumento da desigualdade, mas a persistência da exclusão. Até porque, quando a gente fala em desigualdade, estão pensando muito na desigualdade do 1% para os 9 abaixo, nesses 10. Quando, na verdade, a grande desigualdade é desses 10, nos quais nós estamos incluídos, para os 50% mais pobres. A persistência da pobreza. Esse devia ser o tema, inclusive no caso do Brasil, que nós temos os recursos para resolver esse problema. Não deixar que a pobreza continue persistindo por mais, digamos, 20 anos. Obrigado, Cristóvão. O Sérgio disse que estava o som ativado de novo, Sérgio Fausto. Eu vou ficar aqui apagado. Eu vou ficar apagado para garantir aqui a conexão. Então, o que vocês escutam, tomem como se fosse uma voz do além. E eu vou engatar aqui no que disse o Cristóvão, porque, digamos, eu gosto das coisas mais confusas e menos estruturadas. Então, deixa eu fazer 2 comentários a respeito do que disse o Cristóvão. Sobre pobreza e desigualdade em particular. Ele tem toda a razão em ressaltar que talvez o maior problema seja a persistência da pobreza, em particular em sociedades como a nossa. Conectando esta questão com o processo de transformação tecnológica, nós temos no horizonte uma perspectiva algo sombria de uma espécie de exclusão permanente de amplos contingentes da população, cuja empregabilidade tenderá, digamos, a se tornar muito baixa. Agora, não me parece que o tema da desigualdade seja um tema menor, sobretudo porque a desigualdade nas sociedades desenvolvidas, e também no caso do Brasil, ela não encontra sustentação moral em critérios socialmente válidos. Ela é a expressão em grande medida, ou é percebida em grande medida, como expressão de privilégios. E isto tem um efeito corrosivo sobre as sociedades e, portanto, fragiliza a capacidade de resposta coletiva das sociedades e propicia, incentiva, estimula comportamentos defensivos individuais de privatização da vida. Então, eu acho que esse é um tema muito sério, é um tema caro à esquerda e é um tema que eu acho que precisa ser recolocado. A prevalência do público, não necessariamente do estatal, mas do público, a importância, digamos, da coesão social como ativo que a sociedade desenvolve para enfrentar problemas coletivos que não podem encontrar resposta na esfera individual. Desse ponto de vista, eu acho que a gente tem aqui um jogo complexo entre o global, o nacional e o local. Cristóvão tem toda a razão em chamar a atenção para o fato de que há muitos problemas que, por serem globais,
eles só poderão encontrar resposta eficiente no plano global. Mas o fato é que, do ponto de vista do corpo político, e, portanto, da soberania popular, que é o princípio básico dos regimes democráticos, a ancoragem dessa legitimidade se dá dentro dos Estados nacionais. Então, eu acho que a gente deve ter uma reflexão sobre a possibilidade de recuperar o espaço de política das sociedades nacionais. Isso não é contraditório com ser cosmopolita. Esse é um argumento que o Danny Roderick, que é um economista turco, professor em Harvard, vem desenvolvendo já há cerca de 10 anos. Digamos, uma espécie de seletividade em áreas em que nós devemos ser profundamente globais e aumentar a densidade da regulação global, tipicamente mudança climática, e outras áreas em que é necessário deixar espaço de política pública para que os governos nacionais possam organizar as suas respostas de maneira significativa para a sua constituency, que são os seus eleitorados. Uma das razões da crise das democracias liberais é o fato de que passaram a prevalecer processos de puro ajustamento automático a regulações e constrangimentos dados no plano internacional, seja pelo funcionamento dos mercados, seja por regulações na área de comércio, investimento. Então, eu sou globalista, mas com várias pitadas de sal, porque antes de globalista, eu estou preocupado com a democracia. É isso. Espero que tenham me ouvido. Ouvimos muito bem, Sérgio. Muito bem, você foi excelente.